Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um encontro, fazendo a nossa prece de agradecimento a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Falaremos hoje sobre o perdão. Para isso vamos utilizar o livro O Consolador, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Das questões 332 até 341. Então essas questões todas são respostas que o Emmanuel enviou sobre o perdão. Vamos ver então. A primeira, 332. Perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência, que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes. Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se, cedo ou tarde, pelo esforço, o trabalho e boa vontade no pagamento. Questão seguinte, 333. Na lei divina, há perdão sem arrependimento? A lei divina é uma só, isto é, a do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Vemos aqui nessa resposta que, através da reencarnação, na verdade já é uma aplicação do perdão de Deus para nós, para o espírito. A lei da reencarnação já significa que Deus está nos dando uma nova oportunidade, quer dizer, está perdoando já o nosso passado e nos dando uma nova chance de acertarmos. Então aí enxergarmos sempre a reencarnação como um perdão de Deus para nós. Questão seguinte, 334. Antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Quem perdoa sinceramente, fala sem condições e esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas.
Questão seguinte: quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Questão seguinte, 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesmo um ato de misericórdia divina. E daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda, com o ensinamento de Jesus, que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião, dentro do universo infinito. Então, nessa questão, nessa resposta, não teremos o alívio das nossas provas, como é a pergunta, né? Ou evitar algumas provas, é através do amor. O amor, como Jesus disse, cobre a multidão dos pecados. Então, quanto mais exercitarmos o amor, mais as nossas provas serão ali amenizadas, serão aliviadas, né? Pelo nosso próprio comportamento. Passaremos por elas, mas de uma forma amena, de uma forma com mais entendimento, com mais preparo, né? Através do exercício do amor ao próximo. E isso já aliviará a dureza das provas. O entendimento se dará de uma maneira mais íntima, mais intensa em nós. A questão seguinte, 337. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Ou seja, eu quero perdoar alguém, mas esse alguém não aceita ou não está disponível para esse perdão. Ou vice-versa, alguém quer me perdoar e eu não quero aceitar esse perdão. Como é que fica? Essa é a pergunta, né? Vamos ver a resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. Eu vou reler essa resposta. Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, esquecendo a ofensa recebida, perseverando a atitude rancorosa daquele, ou seja, do adversário, né? Seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, ou seja, esqueçamos essa questão, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservam no coração. O revide, a represália, né, já é uma coisa que já dá àquele que a sente o próprio sentimento ali negativo, né? Já o resultado desse sentimento já ele é aplicado à pessoa mesmo que tem esse sentimento. Nos colocarmos sempre prontos ao perdão. Se a pessoa a quem queremos ali a reconciliação não aceitar, o problema é dela, né? Nós teremos que estar ali com o nosso coração aliviado. A questão seguinte,
Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Sempre nos colocarmos também na situação do outro, né? Nós também somos passíveis de erro, como o nosso irmão, nosso próximo é. Então, não recriminar nunca, porque também podemos recair no erro. Questão 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Olhem só a resposta, né? O ódio é o germen do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes, no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Olha só que importante esse final dessa resposta, né? Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. Questão seguinte, 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança, sem que o ofendido precise esquecer plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Questão seguinte. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além sem experimentar a luz do perdão podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuis de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. E lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sede fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Finalizando então esse texto, né, com essa resposta, lembrarmos sempre do outro pelas coisas boas que ele fez, né? Erros todos nós cometemos, e usarmos ali o critério de julgamento vendo o lado bom, porque
É através desse critério que nós julgarmos os outros, que nós também seremos julgados. E ninguém gostaria de ser lembrado simplesmente pelos seus erros, pelas suas faltas, né? Pelas ofensas que cometeu aos outros. Gostaríamos de sermos lembrados pelos nossos acertos, mesmo que sejam poucos. E é isso que vai nos dar ânimo para seguir adiante acertando. Então, da mesma maneira com que gostaríamos de ser lembrados e gostamos de ser lembrados pelos nossos acertos, vamos fazer isso pelos outros também, que vai nos dar, além de um alívio de sentimentos, vai aliviar também aquele aos quais esses sentimentos são dirigidos. Então, quanta coisa importante nessas perguntas e respostas aqui do Emmanuel, né, desse livro Consolador, e muito interessante essas questões do perdão, que a gente tem que entender que esse caminho é longo, né? O caminho do perdão ele é longo e tem várias variáveis que nós temos que entender para poder verdadeiramente perdoar alguém e também sermos perdoados aí na nossa caminhada. Certo? Ficamos por aqui hoje com esse texto grandioso desse livro que o nosso irmão Emmanuel, através do Chico Xavier, nos deixa com tantas informações importantes. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Boa noite a todos. Nessa oportunidade, a gente gostaria de abordar a tentação de Jesus no deserto, que é uma passagem bíblica que se encontra em 3 evangelhos, né? De Mateus, Marcos e de Lucas. No evangelho de Marcos, só existem 2 versículos que retratam essa passagem de Jesus no deserto. E nos evangelhos de Mateus e de Lucas, tem mais versículos e é mais descritivo. E narra a história de 3 tentações a que Jesus teria sido submetido por Satanás. Né? Então é uma oportunidade para a gente revisitar essa passagem bíblica à luz do Espiritismo. E na passagem bíblica, Jesus teria sido conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, né, que representaria Deus. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, em jejum, Jesus teria sentido fome, e aí aparece a figura de Satanás, que é a figura das sombras, né, que representa o opositor, o adversário. E aí a figura do opositor sugere a Jesus 3 condutas, e Jesus repele essas 3 condutas sugeridas e se sagra vitorioso ao final. E é curioso também apontar que o opositor transportou Jesus para 2 pontos diversos. Primeiro, uma hora ele transporta para o topo do Templo de Jerusalém, outra hora ele transporta para o topo de uma montanha. Né? E a gente pode fazer uma interpretação literal dessa passagem bíblica? Será que existe possibilidade da gente fazer uma interpretação meramente literal? A resposta é não. Nós não podemos assentar uma interpretação meramente literal, porque isso conduziria a muitos equívocos. O primeiro equívoco seria que como que Jesus, o Espírito Perfeito, o governador do orbe, poderia estar sujeito às sugestões, às tentações de Satanás, do opositor? Né? Como que o Espírito mais perfeito que encarnou na Terra poderia estar sujeito a essa tentação? Porque tentação é uma provação, né? E você só cai em tentação se você tem ainda uma defecção moral, né? um ponto a ser desenvolvido. Então a gente se reporta ao livro de Kardec chamado A Gênese, em que encontramos uma comunicação do espírito de João Evangelista. É uma comunicação muito importante para a nossa análise, que revela que
que essa passagem bíblica é, na verdade, uma parábola, né, que não deve ser interpretada à luz fria da letra, né? Deve ser interpretada como uma figura de linguagem. E eu vou ler aqui um trecho muito interessante para a gente complementar essa nossa reflexão. Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis fazer que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que, pela sua natureza fraca, é impelida a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-lo ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido, por algum tempo, embora muito curto fosse, às sugestões do demônio? O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. A tentação, portanto, não constituiu um ato material e físico. E quanto ao ato moral, admitiríeis que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: adora-me, que te darei todos os reinos da terra? Desconheceria então o demônio aquele a quem fazia tais oferecimentos? Não é provável. Ora, se conhecia, suas propostas eram uma insensatez, pois ele não ignorava que seria repelido por aquele que viera destruir-lhe o império sobre os homens. Compreendei, portanto, o sentido dessa parábola, que outra coisa aí não tendes, do mesmo modo que nos casos do filho pródigo e do bom samaritano. Aquela, a parábola da tentação de Jesus, mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar: podes ser mais do que és, podes possuir mais do que possuis, podes engrandecer-te, adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Essa parábola vos mostra o perigo e o meio de o evitardes, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, vai-te, tentação. E esse trecho que eu li da Gênese revela a riqueza dessa parábola, porque mostra o meio da gente evitar essas tentações, né? E revela que essa tentação, essa oposição, né, a figura do Satanás, o opositor, é a nossa própria voz íntima, que conversa, que dialoga com a gente. E nessa oportunidade a gente pode selecionar alguns dos símbolos dessa parábola para nossa reflexão, né? Essa reflexão ela é feita com fundamento em dois autores, um chamado Carlos Torres Pastorino, que escreveu um livro chamado Sabedoria do Evangelho, na década de 60, e um outro autor chamado Alfredo C. Farias, que escreveu uma publicação na revista O Reformador em novembro de 1931. Né? E o que representaria 40 dias, e jejum de Jesus 40 dias? De acordo com Pastorino, esse número é um símbolo cabalístico que representa a luta do espírito com o mundo exterior, né? No Antigo Testamento a gente encontra várias referências ao número 40. O dilúvio durou 40 dias, Moisés jejuou no Sinai por 2 vezes durante 40 dias de cada vez. Os hebreus ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto quando eles fugiram do Egito. Elias jejuou por 40 dias. Davi e Salomão, cada um reinou por 40 anos. E entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, teve um intervalo de 40 dias. E o Pastorino fala, deve ter algum significado aí desse número. E de fato, parece que esse número 40 aponta uma analogia, uma referência, uma figura ao tempo em que os hebreus ficaram peregrinando pelo deserto, né?
E o autor Alfredo Cefarias, que eu tinha mencionado anteriormente, nesse texto que ele publicou, chamado A Tentação de Jesus à Luz das Escrituras, ele fala que o período de 40 dias representa o tempo que o povo hebreu peregrinou no deserto por 40 anos e que o jejum representaria as privações que esse povo sofreu no deserto, sendo uma alusão aos desejos frustrados num meio hostil para dar expansão a seus instintos e paixões. E as tentações, o que representa? As tentações representam provas que foram superadas. E cada tentação trabalha uma defecção moral da humanidade, ou algum aspecto da nossa personalidade. Pode representar o egoísmo, a vaidade ou orgulho, ou pode representar as nossas sensações, as emoções, o intelecto, ou podem representar também as 3 formas de amar a Deus de uma forma perfeita, Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Então, para cada modo de amar a Deus, Jesus exemplificou uma conduta correta, um modelo, de superar essas defecções morais do egoísmo, da vaidade, do orgulho. E por que Jesus foi tentado nessa parábola? Porque a gente já agora tem noção de que Jesus não foi de fato tentado, mas ele simbolizava o povo de Israel. Ele representava toda a humanidade, representava o novo Adão, o novo modelo de homem que a humanidade precisava conhecer. E a gente sabe que o Mestre veio cumprir uma missão edificante que nos escapa ao nosso melhor entendimento. Nós não sabemos a extensão dessa missão. A gente sabe que a descida do Mestre das esferas mais sublimes até a Terra, um plano de provas e expiações, representa uma forma de exemplificar um roteiro de felicidade, de presidir a regeneração do mundo para aproximar a humanidade ao Pai da vida, E a gente sabe que Jesus, como Espírito perfeito, que representou o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, o caminho, a verdadeira videira, teve que sentir o reflexo das nossas imperfeições para ministrar a toda a humanidade as noções mais importantes da lei de amor e de caridade. Então, Jesus estava simbolizando ali como que o povo de Israel e como toda a humanidade precisava se conduzir para poder superar a peregrinação no deserto, a peregrinação da vida, encarnados. E analisando a primeira tentação, que seria transformar pedra em pão para saciar a fome, esses autores revelam que essa vontade de matar a fome foi superada por Jesus, que é a vitória do Espírito sobre todas as coisas materiais. Não é só uma fome estomacal, mas é a vitória sobre todo o anseio de satisfazer as nossas necessidades materiais e sensuais, as nossas paixões. E isso equivaleria à superação do egoísmo, que se dá pela autodisciplina do espírito, consciente de que vivemos de tudo que vem de Deus e de que o alimento espiritual sacia os anseios do espírito. Jesus, ele era o próprio pão da vida, Ele era o maná, o pão do céu, que na época em que o povo hebreu estava peregrinando, Moisés conseguiu, através da espiritualidade, através de Deus, e o próprio Cristo revelou aos seus discípulos que ele era o pão da vida. Jesus falou: quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. E avançando na narrativa, nós encontramos a segunda tentação, que seria lançar-se para baixo para colocar Deus à prova. O diabo deslocou Jesus a Jerusalém e colocou ele no ponto mais alto do templo,
E lá ele disse: se és o Filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. E aí Jesus falou ao opositor: tentarás ao Senhor teu Deus. E nesse trecho a gente vê que o opositor, que é Satanás, experimenta Jesus sugerindo-lhe que colocasse Deus à prova, né, da proteção divina, com fundamento no Salmo 91, que faz alusão à proteção de Deus dispensada a seus filhos. E nós vemos que muitas vezes as nossas tentações são sugeridas com fundamento, com uma aparente fundamentação razoável, né? E que isso é muito perigoso. E a réplica de Jesus também faz referência ao Antigo Testamento. E faz referência a um trecho do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, em que o povo hebreu é alertado para não repetir a mesma conduta que praticou num determinado trecho do deserto, em que eles estavam insatisfeitos com Moisés, eles estavam com sede, e aí Moisés ficou até receoso de ser apedrejado, porque eles achavam que Moisés tinha conduzido eles, todo o povo hebreu, à morte, às privações do deserto. E Moisés pediu inspiração à espiritualidade, que veio e falou para ele ferir uma rocha com a vara que ele trazia consigo. E aí conseguiu jorrar água dessa pedra, e o povo foi saciado, teve a sede saciada. E foi um trecho em que o povo hebreu colocou Deus à prova, falou: se Deus está conosco, por que estamos passando tanta privação? Né? Então é um trecho da Bíblia, é um trecho do Antigo Testamento que revela que Deus manifestou a sua bondade e a sua proteção para com aquele povo, né? Mas Jesus estava exortando: não vamos repetir a mesma coisa que a gente fez no passado, né? Porque isso não é a conduta adequada, né? Nós não podemos subverter a lógica de quem é o Senhor e quem é o servo. Deus não está para nos servir, nós estamos para servir Deus, né? E essa tentação também, ela representa uma superação da vaidade, né? Porque se a pessoa se acha um filho de Deus digno de ser salvo, de ser tirado de toda privação, porque ele é superior aos demais, ele estaria sendo vaidoso, né? Presumindo que Deus protegeria ele. E isso representaria um privilégio que não se coaduna com a justiça de Deus. Todos nós somos iguais e todos precisamos vencer as nossas provas com os nossos próprios méritos, né? E lançar-se da altura do templo também representaria um anseio de operar milagres. E Jesus, ele não queria ser reconhecido pelos milagres, mas pelo caráter moral que ele ensinava, porque é através do caráter moral que nós iremos progredir, que nós iremos nos regenerar, né? Então é o afastamento de toda reclamação de favores, né? Que nós muitas vezes pedimos indebitamente a Deus. E para exemplificar, Jesus apagou temporariamente toda a sua luz para descer à terra em forma de ser humano, em forma de servo, para habitar conosco, renunciou à sua personalidade perfeita, né? Nasceu numa manjedoura que se destinava à alimentação dos animais, ensinou a humildade, comeu com os pecadores, dirigiu-se às vendedoras de ilusão, lavou os pés dos seus discípulos, né? Ministrou seu testemunho aos ladrões no derradeiro momento de sua morte. Então, Jesus não reclamava nenhum favor, né? Não operava milagres. E isso tudo nos ajuda a compreender a nossa missão na Terra, né? Nós estamos sujeitos à prova e à expiação para que possamos progredir. E na última tentação,
o diabo assim falou para Jesus, né, transportando ele para um monte muito alto. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. E esse exemplo, essa passagem, representa a superação da defecção moral do orgulho, né? Muitas vezes nós usamos meios bajulatórios para obter fama, poder e domínio, né? Para termos vantagens que são indevidas, né? Nós somos todos mordomos. E nessa passagem a gente pode compreender que a réplica de Jesus, que também faz referência ao Deuteronômio, capítulo 6 e capítulo 10, mostra que acima do poder terreno está o amor a Deus, que é Pai de todas as criaturas, né? Que essa ambição orgulhosa de mando, de ambição de posses materiais, de prestígio, não nos conduzirá ao reino de Deus, ao reino de Jesus, né? Que para superar essa tentação, a gente precisa se autossacrificar o nosso personalismo, a nossa auto-idolatria. E a gente precisa aprender a adorar verdadeiramente a Deus no templo dos nossos corações, amando aos nossos irmãos como a nós mesmos, né? Porque todos nós somos iguais. Então, a gente pode extrair muitas lições dessa passagem bíblica, dessa parábola. E no final dessa parábola, é narrado que o opositor deixou Jesus e logo vieram os anjos para lhe servirem, né? E que significado é esse? Que significado a gente pode extrair? De acordo com os autores considerados, seria o triunfo da humanidade sobre si mesma, né? Que acarreta a descida dos bons espíritos para assistir toda a humanidade. E também significaria a retirada dos espíritos inferiores do âmbito terreno e o início de uma nova era de regeneração. Então, essa parábola parece que é a vida toda exemplificada de Jesus, né? A gente encontra as nossas defecções morais, por que a gente sucumbe, como a gente pode superar, qual que foi a missão de Jesus, né, como modelo de homem, e a regeneração do mundo. E são muitos símbolos, e o mais lindo de todos é o exemplo que Jesus nos dá, né? As respostas que Jesus deu ao opositor, que devemos interpretar como uma voz íntima nossa própria, né? Nós somos os nossos maiores opositores, né? Então, com esses ensinamentos, nós agradecemos a Deus e a Jesus a oportunidade, elevamos o nosso pensamento, agradecemos por todos os frutos que colhemos dessa doutrina maravilhosa, rica de tantos ensinamentos, que possamos sempre lembrar de Jesus nos momentos mais difíceis das nossas vidas, lembrar qual foi a conduta de Jesus e como podemos proceder de uma forma igual, ou ao menos tentar alcançar as lições que Jesus nos ensinou, sempre refletindo que estamos aqui para nos melhorar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus.